Eu descobri que a maior aflição, a maior angústia dos pais de crianças com dificuldades de fala é saber se elas vão vir a falar um dia. E esse vídeo de hoje é sobre esse assunto. Como saber se meu filho vai falar? Fala pessoal, eu sou Juliana Trentini do canal Fala Fono, mãe e fonoaudióloga cuja missão é ajudar pais a turbinar o desenvolvimento dos filhos através da melhora na comunicação. Se essa é uma missão interessante para você, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e considere se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos assuntos. O vídeo de hoje é resultado de uma pesquisa que eu fiz entre os membros da família Fala Fono que são mais próximos, perguntando para eles qual é a maior angústia que eles têm. E a maior angústia que eles têm é saber se os filhos deles vão vir a falar. E eu entendo, como mãe e como fonoaudióloga, eu entendo muito bem essa angústia. Por qual a importância da comunicação humana? É extremamente importante, né? É você poder ser participante da cultura humana, é você poder viver em sociedade, é você poder fazer parte de um conjunto de pessoas e não estar alheio a isso. Então a comunicação, ela é muito importante. Mas eu queria ampliar para vocês um pouco essa noção de comunicação, né? Porque comunicação não é só falar. Pessoas que são surdas profundas, por exemplo, e optam por não fazer o implante coclear, que são pessoas que não escutam, elas não conseguem falar oralmente, mas elas conseguem falar, e a gente usa esse verbo mesmo, língua de sinais, que é uma língua tão complexa quanto as línguas faladas. E ela consegue ser completamente participante na cultura da língua dela, sem nenhuma restrição. Então, essa pessoa também fala, ela não é uma pessoa não verbal. A gente fala que a pessoa que não fala, a gente fala não verbal, né? A pessoa que faz sinais, ela é verbal, ela é fluente na língua de sinais. Existem outras formas de se comunicar que não sejam orais. Existem alguns problemas em graus severos que eles atrapalham a comunicação por meio da fala. Então, uma surdez profunda, uma apraxia de fala severa, algumas lesões cerebrais, uma paralisia cerebral num grau severo, umas questões musculares e neurológicas. Isso não significa que a pessoa não tenha linguagem e que ela não possa se comunicar de outras formas. Existem formas alternativas à fala para a comunicação humana e essas pessoas podem ser participantes da cultura humana, conversar. Hoje em dia existem muitos equipamentos eletrônicos que já formulam as palavras, as pessoas começam a digitar e daí já apertam a palavra e ele fala para ela. Então existem muitos recursos para a pessoa estar participando da sociedade, ainda que ela não fale oralmente. Agora que a gente conseguiu ampliar um pouco a nossa visão do que é se comunicar, né, do que é falar, eu gostaria de dizer para vocês que a mensagem de hoje é totalmente de esperança. Que vocês podem ficar muito confiantes que as crianças de vocês têm tudo para falar e para se comunicar. É muito difícil uma criança que não fala, é raro, não é comum uma criança que não fala. Ela tem que ter um problema bem severo. Pode ser um autismo num grau muito severo, pode ser um problema neurológico muito severo, motor, pode ser um problema cognitivo, um rebaixamento de inteligência, mas tem que ser muito severo para a criança não falar e não ser participante da cultura humana com a voz dela, né? Então esse vídeo de hoje é para dizer que vocês podem sim ter muita esperança, né? E que vocês têm que investir no tratamento dos filhos de vocês e na interação social e nessa comunicação. Porque se você investir nisso, as chances são de que com certeza seu filho vai falar. Se ele não tiver nenhum desses problemas muito severos que eu citei, as chances de que ele vai falar são grandíssimas. Então, quanto mais você investir nisso, mais você vai estar ajudando ele. Eu acho que a mensagem mais importante que eu queria deixar para vocês hoje é com relação às expectativas. Se você trata uma criança que não fala como uma criança que não participa da cultura humana porque ela não fala, uma criança que não tem uma voz, ela não tem um posicionamento na família, ela só é um pau mandado, ela é manobrada para lá e para cá, vamos pôr essa roupa, vamos fazer lá, e ela
tem ações, ela aponta, ela fica brava, ela quer uma coisa, mas você não considera isso como uma comunicação, você pode estar atrapalhando essa criança. As nossas expectativas com relação ao desenvolvimento dos nossos filhos ajudam eles a se desenvolver. Eu vou colocar um vídeo aqui só sobre expectativas, se você quiser assistir depois, mas basicamente é o seguinte: se eu tenho expectativas muito baixas com relação ao meu filho, o desenvolvimento dele, ele pode ficar estagnado, ele pode ficar parado ali porque ninguém espera, ninguém exige dele mais do que ele está fazendo. Então, ter expectativas um pouco elevadas com relação ao desenvolvimento dos nossos filhos é ótimo. Você sabe onde ele está e você tem que ter expectativas de que ele chegue ao próximo degrau, que ele continue subindo. E aí, conforme ele for subindo, você vai aumentando as suas expectativas com relação a ele. E isso vai ajudar ele a acreditar nele, porque você acreditou nele primeiro. E aí, quando a gente acredita no nosso filho e incentiva, as chances são de que ele vai corresponder. Ele vai tentar de tudo para corresponder e ele vai conseguir com o tempo, né? Lógico, o fator tempo aí é uma coisa que influencia muito. Seu filho vai vir a falar? Sim, as grandes chances são de que sim. Mas o tempo que ele vai levar a falar é muito relativo. Vai depender da condição dele, vai depender do estímulo que ele recebe, vai depender de uma série de fatores. Então essa é a mensagem de esperança que eu trago para vocês hoje, né? Que vocês tenham essa mudança de paradigma, que vocês passem a enxergar o filho de vocês, ainda que ele não fale, como um ser que se comunica, porque isso vai fazer toda a diferença na comunicação dele. Eu estava lendo outro dia a história do primeiro homem que correu 1 milha em 1 minuto. Então 1 milha é mais de 1 quilômetro, é 1 ponto alguma coisa quilômetros. Eu não lembro exatamente, eu vou escrever aqui. Mas a crença naquela época, em 1800 e bolinha, quando ele fez isso, era de que era impossível. Que não era nem para tentar, porque isso era impossível de ser alcançado. E não só isso, se uma pessoa ousasse, o coração dela corria o risco de explodir no peito. Então essa era a crença da época, essa era a crença limitante da época. E aí esse cara não acreditou nisso. Todas as outras pessoas acreditavam nisso e ele não, ele acreditou que era possível. E ele se esforçou muito para conseguir isso. E ele foi contra tudo e contra todos. O coração dele, obviamente, não explodiu, ele continuou vivo, as pessoas celebraram. Foi um acontecimento, porque ele quebrou um paradigma, ele quebrou uma crença. Então, antes da gente conseguir uma coisa, né, na realidade, a gente precisa acreditar nela primeiro. A gente precisa conquistar essa coisa dentro da nossa cabeça. A gente precisa acreditar que isso vai acontecer. E aí, quando a gente tem essa crença, a gente possibilita que isso realmente aconteça, porque a gente vai se esforçar muito, a gente vai correr atrás e a gente vai querer que aquilo aconteça porque a gente acredita que aquilo vai acontecer. Existe uma menina autista chamada Carly Flashman e ela foi não verbal por muitos anos, né? E quando ela estava por volta de 10 anos, quando ela se comunicou pela primeira vez. Ela fazia muitas terapias, ela tem uma apraxia muito severa de fala, então ela não consegue nem mastigar direito, a marcha dela é toda alterada, os movimentos dela são descoordenados. Então, por causa dessa questão motora, ela não conseguia falar, e ela nunca vai conseguir vir a falar. E aí aconteceu um dia, deu um clique nela, ela tava sentindo enjoada, tava com vontade de vomitar, tava passando muito mal. E ela escreveu num computador, help. E ela escreveu dente, ajuda, dente. Porque ela achou que o dente dela tava doendo, né? Ela não tinha esse uso da linguagem, ela não sabia dizer que ela tava com ânsia de vômito. Então o que ela escreveu? Ela escreveu ajuda, dente. E aí eles deram um remédio para ela e foi toda aquela comoção porque ela tinha se comunicado pela primeira vez. E aí depois disso ela passou uns meses ainda sem voltar a escrever e com muito trabalho, com muita terapia. Hoje ela frequenta o college, ela frequenta uma universidade. Tudo porque os pais dela acreditaram nela, os terapeutas dela acreditaram nela e trabalharam muito para ela conseguir sair daquela bolha que ela se encontrava e poder participar no sentido mais amplo da palavra da cultura humana através da comunicação. Existe um livro sobre ela, um livro que chama
Carly's Voice, é a voz de Carly, onde o pai dela escreve, né? Retratando como ela encontrou a voz dela. Ela não fala, ela nunca vai vir a falar, mas ela se comunica. Ela escreve no computador, nos equipamentos lá adaptados para ela, e ela consegue se comunicar bem assim. Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Que vocês tenham esperança e que vocês acreditem que o filho de vocês vai falar. Se o teu sonho é ver teu filho falando, os dias para o seu sonho se realizar estão contados. Porque isso vai acontecer. Acredite, invista, corra atrás desse sonho que vai acontecer. Essa é a mensagem que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha aliviado um pouco dessa angústia que vocês podem estar sentindo. Eu espero que 2018 seja o ano em que esse sonho se realiza. Por hoje é só, pessoal. Beijos e até a próxima.